Capítulo 852, Argumento no Quartel-General Militar Imperial. Além disso, Jessie era sacerdote e ele também representava toda a Santa Igreja. Essa organização era uma força que parecia um mamute que ninguém se atrevia a desprezar. A maioria dessas elites da classe Lua eram todos mestres independentes. Embora eles não pudessem entender por que um padre tão poderoso era um membro de Chambord, eles não ousavam ir contra a Santa Igreja, não importa o que. Na verdade, eles nem ousaram revidar. Sob medo, o moral deles afundou. Depois que os mestres de Chambord mataram sem piedade as poucas elites da classe Lua que estavam lutando, esse grupo de pessoas reunidas temporariamente finalmente desabou. Era inevitável. Como cães sem teto, eles correram em todas as direções e tentaram fugir. Essa foi uma cena trágica. Se eles conseguissem se concentrar e se reunir com um bom líder, eles poderiam lutar com a vantagem de seus números. Infelizmente, assim que a primeira pessoa fugiu, todos os outros não puderam mais se unir e se defender. As dezenas de elites da classe Lua que sobreviveram até agora se transformaram em raios de luz e correram em todas as direções. Jessie, Dessler e Inzaghi estavam em uma posição completamente vantajosa, mas era impossível para eles matar todos os invasores. Afinal, eles eram apenas 3 pessoas e não podiam se clonar. Não importa, não precisamos perseguir. Inzaghi parou de se mover e olhou para as poucas elites da classe Lua que já voavam para longe no céu. Ele riu. Podemos deixar esses covardes viverem, e eles espalharão as notícias sobre o quão poderoso é Chambord. Então, menos idiotas tentarão nos intimidar. Embora não tenhamos medo, é chato lidar com eles o tempo todo. Dessler assentiu levemente e parou também. Ficou claro que ele concordou com as palavras de Inzaghi. Um sorriso apareceu no rosto de Jessie e este belo e jovem padre disse: "Espero que os deuses me perdoem pelos meus pecados. Eu realmente não quero matá-los." Inzaghi e Dessler ficaram sem palavras e pensaram: este padre que disse que gosta de paz não matou a maioria das pessoas. Ele acenou com a mão e matou várias elites da classe Lua. Ele tem cara de pau de dizer que não quer matar. Depois de passar algum tempo juntos, as pessoas foram capazes de dizer que esse jovem padre parecia gentil, mas era teimoso como o inferno na batalha. Depois que ele decidiu alguma coisa, nem 9 dragões conseguiram puxá-lo de volta. No momento, explosões chocantes soaram no céu alto, onde existia vento forte. Com os olhos bem fechados, Dessler ergueu a cabeça levemente e olhou para a batalha no céu, e ele disse, hesitante: "Devemos nos mover juntos e ajudar Sua Alteza Helena." Padre Jessie não pôde deixar de sorrir. Por outro lado, Inzaghi pacientemente explicou a situação a esse colega que se juntou a Chambord há pouco tempo. "Não se preocupe. Kelbeda, do Império Anji, é apenas o Lorde da classe Sol no Reino do Sol da Manhã, e seu reino não é estável. A Rainha Helena avançou para o Reino da classe Sol há muito tempo e provavelmente está acima do Reino do Sol da Manhã e está no Reino do Sol Nascente. Você pode não saber, mas Helena, Sua Alteza, é uma talentosa guerreira, e ela é apenas mais fraca que Sua Majestade Alexander, em Chambord. Ela é a mestre número 2 de Chambord. Alberda não é páreo para ela." Assim que ele disse isso, uma chuva de sangue caiu no céu. Então, as explosões criadas pela colisão da luz verde e as energias de fogo e gelo desapareceram subitamente. Quando uma luz vermelha brilhou, os 3 jovens pareciam ter suas visões embaçadas por um momento. Valkyrie Helena, de armadura vermelha, apareceu na frente dos 3 jovens com o Lorde da classe Sol Alberda na mão. Este homem ainda respirava fundo, mas já desmaiara. A força de Helena estava além da estimativa mais otimista de Inzaghi. Ao enfrentar essa Valkyria experiente e talentosa, Alberda nem conseguiu usar sua anomalia da classe Sol. Se ela não quisesse capturá-lo vivo, seria capaz de matar esse oponente que estava no Reino do Sol da Manhã com menos de 10 flechas. "Senhor!" Brook emitiu um comando.
Preciso voltar para proteger a cidade de Chambord, e vocês três podem ir a São Petersburgo com esse cativo e encontrar Sua Majestade. A voz de Helena soou quando ela jogou a alberda ao padre Jessie. Ah? Sua Majestade está na capital de Zenit. Sua Majestade está de volta. Os três jovens ficaram agradavelmente surpresos. Nos últimos tempos, todos os tipos de rumores foram passados. Embora os membros de Chambord nunca duvidassem de Fei, eles estavam um pouco preocupados com o rei. Portanto, ficaram emocionados ao saber que Fei havia retornado com segurança e estava em São Petersburgo e mal podiam esperar para vê-lo. Eles queriam se teletransportar para encontrar ele agora. São Petersburgo, quartel-general militar imperial. Este prédio preto parecia majestoso e sério. Tanto a cor quanto a atmosfera deste lugar fizeram as pessoas se sentirem um pouco assustadas. Esta foi a sede da força mais poderosa e cruel de Zenit, e teve a maior influência no Império. Todos os movimentos de quase 1 milhão de soldados zenitianos eram controlados pelos oficiais deste edifício, e as ordens que saíam desse local diariamente determinavam a vida e a morte de muitas pessoas. Faltavam menos de 24 horas para o prazo final que D'Alessandro, o discípulo número 2 do Santo Marcial Continental, deu a Zenit. As pessoas dentro de São Petersburgo estavam ansiosas e nervosas, enfrentando um oponente cujo status e força eram indefensáveis e os conspiradores desprezíveis e cruéis. Os zenitianos tinham que tomar uma decisão, especialmente os nobres. Eles tiveram que reagir de acordo com seus próprios benefícios, e os oficiais de alto nível na sede militar imperial não foram diferentes. No momento, havia uma intensa discussão acontecendo na sala de reuniões no centro do edifício. O objetivo desta reunião foi determinar como lidar com o Santo Marcial Imperial Alexander, que também era o rei de Chambord. Por um lado, havia o jovem guerreiro talentoso que foi canonizado como o Santo Marcial Imperial pelo próprio imperador e assim depois de salvar São Petersburgo, representando o futuro do império. Por outro lado, havia o arrogante e cruel D'Alessandro que era o discípulo do ser humano mais poderoso de Azeroth e queria matar o rei de Chambord. Para muitas pessoas era difícil tomar essa decisão. Claro, era muito fácil para os outros. Como a maioria de nós concorda em acusar o rei de Chambord de um crime contra a humanidade, um pequeno número de nós ficou em silêncio e menos de 5 discordaram. Acho que chegamos à nossa conclusão. Pelo menos o quartel-general militar imperial poderia decidir sobre este assunto. Anunciou um homem gordo com orgulho. Ele tinha uma barba ruiva grossa e usava uma túnica chique. Ele era Andrei Semak, o chefe da família Semak, que era uma família nobre de nível 1. Ele havia sido um dos oficiais de primeira linha que controlava as 10 cidades militares da região sul e governava a região. Além do motivo pelo qual as tropas do 10 Império Unido eram difíceis de lidar, o fato de Andrei Semak ter ficado frouxo e permitir que as forças militares da região enfraquecessem também era uma das principais razões de como a região sul de Zenit caiu nas mãos dos invasores. Infelizmente, a família Semak tinha raízes profundas no sistema político e tinha uma forte influência. Depois que ele fugiu de volta para São Petersburgo, ele foi investigado pela família real, mas seu título nobre foi mantido, e ele ainda tinha voz no quartel-general militar imperial. Andrei Semak era uma das figuras-chave do lado das pessoas que acreditavam em sacrificar o rei de Chambord para garantir a segurança de Zenit. Nos últimos tempos, ele realizava reuniões após reuniões e convenceu muitos outros nobres. Seu objetivo era se submeter a D'Alessandro para obter paz e estabilidade.